Até o dia 25 agora, no Núcleo de Artes Cênicas da UFGD, será apresentada a peça de Nelson Rodrigues, Viúva, porém honesta. Eu vou conversar aqui com dois atores do grupo, conversar primeiro com o Caio. Caio, fala um pouquinho mais desta peça, vocês que fazem parte do curso, né? Como é que surgiu a ideia, como é que está sendo esse trabalho? Olá, boa tarde, Antônio Carlos, boa tarde a todos. A gente começou esse processo desde 2020, aí por conta da pandemia foi pausado, então aí a gente continuou só em 2021. E a nossa professora, Flávia, ela trouxe vários textos do Nelson Rodrigues e um deles que a gente escolheu foi Viúva, porém honesta. Esse processo começou desde 2020 e a gente foi construindo coletivamente essa peça. Por que Nelson Rodrigues? Foi a opção de vocês ou a professora chegou e disse, do Nelson você escolhe o que vocês quiserem? Então, ela sempre estudou Nelson Rodrigues desde a graduação dela. Então, ela trouxe essa proposta de vários textos do Nelson. E aí a gente escolheu Viúva, porém honesta, por votação, né? Todos votaram no Viúva. E a gente vem montando esse processo que está sendo delicioso, assim, demais. A gente tem visto muita coisa que hoje em dia é colocado muito em pauta, né? Nelson traz muito o hoje. A gente fala 1950 ele escreveu esse texto. Mas se você transportar para cá... Total, ele fala real. sobre tudo que está acontecendo no Brasil e que pra gente não é novo, é velho. Então, Nelson, ele é muito criticado por conta disso também. Então, a gente olhou e falou, por que não pegar Nelson e colocar, né, essa peça e mostrar para todo mundo que isso é muito velho e que a gente tem que lutar contra tudo isso que está acontecendo. Teu papel na peça? É o Dr. JB, que é o dono do jornal, que é pai da Ivonete, que não senta. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a viúva. Nicole, que bom que você está aqui também para falar um pouquinho da sua participação. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, gente. Então, o processo está sendo maravilhoso. Olha, desde fevereiro, quando a gente foi apresentado para o texto, e a gente entrou no nosso primeiro contato, nossa leitura, a primeira leitura dramática que a gente fez juntos, e depois, em março, que a gente foi descobrindo nossos personagens. E daí, no caso, abril e maio foi mais a experimentação, né? Abril, a experimentação. Maio já foi a gente começar a ensaiar mesmo. Foi estágios de processos, né? E, a gente cresceu muito desde fevereiro. É algo que perceptível para quem tá ali, sabe? Então, é algo muito... E a gente vem lendo esse texto desde 2020, né? Exatamente. Então, foi um processo muito individual de cada um, que todo mundo trouxe no coletivo e montou. E a Flávia, ela é muito querida e ela, como diretora, é extraordinária, porque ela deixa muito aberto pra gente trabalhar, sabe? Então, isso deu muita potência pra gente em cena e eu acho que vai ser lindo. Bom, então fala um pouquinho do seu personagem, né? Bem, eu sou a tia Assembleia, que é a cunhada do Dr. JB, que é a tia da Ivonete. Meio que ela criou a Ivonete junto com a irmã dela, que é a tia solteirona. E daí ela tem uma relação de mãe, assim, com a viúva. Mas de ódio com o Dr. JB. Fala um pouquinho dessa história, ela um pouco para que as pessoas possam entender, Caio. Então, eu sou o Dr. JB, eu faço o diretor do jornal A Marreta. Ele tem o seu companheiro, seu braço direito, que é o Pardal, que é o único funcionário de todo o jornal. O melhor funcionário. O melhor e o único. E aí ele tem um problema. A filha dele se casou e então o marido ele é atropelado por um papa-filas, que na época era um ônibus. Então ele morre nesse acidente. E aí ela não quer mais sentar, ela não quer mais nenhum marido, ela fica em viuvez para sempre. E pro pai dela isso incomoda muito, porque ela não quer sentar. Então ele fica toda a peça falando, a minha filha tem que sentar, e chama 3 especialistas. Quatro, né? Contando com o diabo. Até o diabo aparece. Até o diabo aparece. A Madame Cricri, né? Sim, que é uma ex-cocote. Que é uma madame, enfim, das décadas de 40 ela vem, bem velha. Aí tem o otorrino, o doutor, ele chamou um otorrino e um psicanalista. E aí aparece o diabo e os 4 tentam resolver esse problema. E aí toda a peça ele vem com as memórias da Ivonete, falando como começou essa viuvez, como foi esse processo para ela e para eles. Então, ao mesmo tempo, é besta, mas se a gente for analisar, é muito... Tem sentido em tudo que tá ali, sabe? A gente pode tirar isso pra nossa vida. Cada ato, ele traz alguma coisa, uma reflexão. É muito irônico pra o gente. texto, né?
Beleza, então. Então vamos fazer o seguinte, reforçando até o dia 25, qual horário, e aí lembrando que é grátis. Então, é gratuito, todos estão convidados, na unidade 2 da UFGD, na frente do aeroporto, vai ser no Laboratório de Artes Cênicas, no NAC, às 20 horas, da quarta ao sábado, né, dia 22 ao dia 25, estão todos convidados. Venham, gente, assistir. Venham. Vocês vão adorar. A classificação é 12, a partir dos 12 anos para cima.